Boa tarde, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião, nos preparando, nos harmonizando, para que nós possamos ficar bem receptivos às informações, o conteúdo que viemos buscar dessa doutrina, para nos auxiliar a ter um comportamento, a trabalhar nossas vidas segundo os ensinamentos que essa doutrina nos passa, de trabalhar a caridade, o amor, o respeito e, principalmente, o recurso de nos melhorarmos a cada dia, porque é para isso que nós estamos encarnados nesse planeta de prova e expiação. Por isso, se estamos espiando ou estamos provando, é porque ainda somos espíritos necessitados de estar aqui encarnados. Que Deus continue a nos auxiliar e que nós possamos prestar bastante atenção no que viemos aprender, que essa doutrina é perfeita, é maravilhosa, depende somente de nós assimilarmos esse conteúdo valioso para que isso faça parte da nossa vida e que nós sejamos pessoas melhores a cada dia. Graças vos damos, que assim seja. A nossa irmã Sueli vai fazer a palestra e nós aqui vamos aproveitar, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos. Uma boa tarde a todos. Vamos dar sequência à lei do progresso. Quando a gente fala em lei de progresso, a gente fica procurando onde que está ele, né? Porque parece que não tem progresso, de tanta coisa terrível que a gente vai vendo acontecer por aí, né? Mas o progresso, como a gente já falou na outra semana, é lei divina e não tem como derrogá-lo. Falamos sobre a questão do progresso moral, que nem sempre segue o progresso intelectual. Hoje eu até achei muito interessante que eu recebi, meu filho mandou por e-mail. Depois eu vou até ver se eu consigo copiar aquilo também para trazer, para a gente assistir, do ábaco até hoje. Muito interessante. A evolução, né, da máquina, né, do ábaco para a gente poder fazer cálculos, até hoje, o computador. Então, eram estrovengas, era um horror, né? Um horror. Muito interessante. E isso é progresso. Progresso intelectual, progresso material. Mas dele vai decorrer o outro, se nós quisermos. Se a gente não quiser, a gente fica aquém, né? Aquém da evolução. Como a gente viu naquele gráfico na semana passada, o estado natural é diferente da lei natural. A lei natural é a lei de Deus, né? A lei que governa aí o universo. Então, essa lei natural, nela nós encontramos tudo de que necessitamos para a gente operar a nossa evolução. Mas aí a gente precisa obedecer essa lei. Quando a gente só conhece e não obedece, nós vamos ficando muito evoluídos num ponto e pouco no outro. Aí aquela questão, se a gente não providenciar um aperfeiçoamento também na parte moral, e a Terra, que está em processo de evolução, esses fenômenos naturais que nós estamos vendo acontecer, isso tudo faz parte do progresso do planeta, do progresso da matéria do qual é feito ali o nosso planeta. É necessário que ela seja revolvida mesmo para que ela possa continuar sendo essa mãe natureza que nós conhecemos e que outros que nos antecederam aí na Terra conheceram mais do que nós já estamos com águas poluídas, com a atmosfera poluída, nós já estamos aí com a camada de proteção da Terra muito deficiente, muito vazada, e o câncer de pele já está aí, né, assolando aí a população. Mas as pessoas que nos precederam conheceram uma terra até melhor, uma terra com água mais limpa, né, com uma atmosfera mais respirável, mas é o preço que a gente paga pelo progresso também tecnológico, né? Como o homem é inferior, como ele é bastante inferior, ele não se importa com esse lado, contanto que ele tenha mais, que ele possa crescer aí o seu patrimônio, possa ser dono, né, dessa nação aí e desse mundo. Passamos um videozinho
no domingo, que depois eu vou trazer, sem ser essa semana, que é a próxima que vem esclarecendo dúvida, a outra, nós vamos falar sobre as características da civilização, que é matéria nossa, mas falamos também sobre isso agora domingo. Aí trouxemos um videozinho onde Carl Sagan, ele, aquele grande astrônomo, né, ele fez um texto muito bonito falando sobre essa questão da Terra, que é um pontinho de areia, um grãozinho de areia suspenso num raiozinho de sol, né? Parece pra gente, não é um raio de sol, ele explica que não é onde ela está, mas parece pela cor, pela tonalidade, né? Que aquele emaranhado de estrelas provoca um mosaico. Então, onde ela aparece, parece que tem um risco, assim como se fosse um raiozinho de sol e ela ali, né, sustentada ali naquele raiozinho. Então, ele mostra essa insignificância do planeta, essa pequenez do planeta, que para o contexto universal é realmente irrelevante, né? O planeta se acontecesse alguma coisa que destruísse a Terra, não ia alterar em absolutamente nada o contexto do universo, o sistema solar, não ia acontecer nada. Né? Então, mas é aquela história, é a nossa casa, é o nosso lar, é onde nós estamos operando a nossa evolução. A Terra é uma das moradas da casa do Pai. Ele fala que é o único lar que conhecemos. Não é verdade em vista da doutrina espírita, né, das verdades universais. Agora, para a ciência é o único plano ainda habitado, porque eles especulam, mas não provam, né? Então, para a ciência, a Terra é o único lar que nós conhecemos. Então, ele fala que a gente deve, que nela acontecem todas as coisas, as histórias de todas as pessoas, tudo se desenvolve ali naquele pontinho, né, tão insignificante, mas que nela também correm rios de sangue. Né, para as pessoas disputando uma partezinha desse pixel, né? Pixel é uma imagem pequena, né? Então as pessoas ali disputando, querendo ser donos e senhores momentaneamente de um cantinho desse pixel. É muito interessante, nós vamos fazer essa exibição, sem ser a terça que vem, que é a terça-feira do Esclarecendo Dúvida, na outra. Né? Porque na outra já é a primeira, então a gente vai dando continuidade. E entra a questão aqui da civilização, que foi o que nós abordamos, né, ilustrado por esse videozinho assim, muito interessante. Então a Terra realmente ela é insignificante, mas ela é o nosso planeta, ela é a nossa casa, é a nossa escola, né? E nós estamos nela, vivendo nela e sofrendo os efeitos que nós temos provocado no decorrer do tempo. Por que nós? Porque nós reencarnamos nela. Né? Nós estamos hoje sofrendo os efeitos que nós mesmos provocamos em outras épocas ou ainda nessa. Né? A gente está sofrendo esse efeito. Ninguém está em determinado local por acaso. A gente está ali porque a gente necessita de estar. Então, na semana passada, nós falamos sobre essa questão da evolução, entramos em alguns itens aqui, além desse estado natural, que foi a marcha do progresso, e temos algumas questões ainda para a gente aprender, né? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta, e eles dizem, ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. É o que nós estamos sofrendo, abalo físico e moral. Físico, porque a Terra está sofrendo, né, abalos terríveis, inundações. A gente até brinca que os 4 elementos da natureza estão revoltados, estão dando troco, os 4 juntos, né? Porque num lugar é vento demais, no outro é fogo queimando tudo, né? Num outro é terra desabando e no outro é a água inundando. Então é a terra, o fogo, o ar e a água, são os elementos da terra.
Quer dizer, estão os 4 revoltados, né, com tudo que a gente tem feito e oferecido. E quando eles se revoltam, nós sentimos os efeitos negativos de tudo isso. Então, nós é que somos responsáveis por tudo isso. Quer dizer, nós precisamos desse abalo físico, né, para que a gente possa ser balançado, porque é aquela questão, né? Tem lei de trânsito. Aí tem plaquinha, velocidade máxima, tanto. Aí continua e vai tendo, né, as indicações na plaquinha. Mas quando que tudo isso passou a ser respeitado? Ou pelo menos uma parte dessas indicações de velocidade começaram a ser respeitadas? Quando puseram pardais que multam e mexem no bolso e na bolsa da gente. Aí todo mundo diminui, todo mundo se acalma, né? O sujeito vem a 140, tem uma indicação lá de um pardal, ele vai diminuindo. Se não tivesse um pardal, ele ia passar por todas as placas de 60, 80 a 120, se ele puder. Então, só quando a gente sofre algo que nos faz, que nos irrita, que nos faz sofrer de alguma forma, que mexe nos nossos interesses, né, que nos abala de alguma forma, é que a gente respeita. Então, não tem jeito, tem que mexer realmente na parte física, na parte material. Então, quantas pessoas, né, nessa revolta dos elementos, estão ficando sem seus bens, sem seu patrimônio, está mexendo no bolso das pessoas, está mexendo no patrimônio, está mexendo na história, está mexendo na vida, né? Está mexendo em tudo. Aí o que ocorre? Isso obriga a uma mudança moral. Uns podem ficar mais revoltados ainda, né, se revoltarem contra Deus. Eu estou até com uma amiga que me pediu para trazer para cá o nome do filho dela, que ele está revoltadíssimo contra Deus e quer ser ateu. Ele disse que ele virou ateu, que ele não se conforma com o que aconteceu, né, que ele teve algumas perdas e tudo, e está começando a vida, né? E foram sucessivas, antes da tragédia tinha acontecido outras coisas. Então ele falou, estou com raiva de Deus, sou ateu. Então esses sentimentos, eles são naturais e até compreensíveis, né, quando as pessoas são abaladas e começam a questionar a situação. Aí quando procuram, né, quando veem que não tem jeito, estão diante do fato e querem entender, aí procuram caminhos que possam dar respostas para tudo isso que está acontecendo, né? E claro que nós não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas a doutrina espírita tem respostas. Qualquer religião reencarnacionista, qualquer uma explica isso aí, né? Qualquer uma explica o que está acontecendo. Então a revolta, né, o abalo físico, ele toca no abalo, ele abala moralmente a pessoa. E não é só a pessoa que perdeu, a pessoa que tem amigos, que está vendo acontecer, que se coloca no lugar do outro e fica pensando, meu Deus, e se fosse comigo? Né? E se fosse, o que eu ia fazer? O que ia fazer? Ia acontecer, como todos estão tentando refazer a vida de alguma forma. Não é isso aí. Então, são lições que a gente vai recebendo para o nosso progresso. Quer dizer, quando a gente vê desgraça, a gente não vê progresso ali, mas existe. Com certeza existe. Né? Quantas pessoas, às vezes, a gente ouve falar, eu não pensei que eu pudesse ser capaz de sentir tanto por outras pessoas. Nessa hora descobrem, porque abala muito. Né? Às vezes as pessoas vão vivendo, está tudo certo para elas e tudo. Aí quando acontece uma coisa dessa, às vezes não precisa nem acontecer com a gente, para a gente sentir o quanto nós podemos nos preocupar com os outros e sofrer também pelas outras pessoas. Então isso tudo mostra progresso. Kardec faz um comentário interessante que ele diz, sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. Ninguém tem esse poder, né? Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso,
ele as derruba. Quer dizer, o progresso derruba as leis que são incompatíveis com ele, né? Com o progresso, com todos os que a querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Essa lei do progresso, ela é grande, ela não é uma lei pequena, ela tem muitas abordagens de Kardec, mas ela é extremamente esclarecedora para a nossa situação aqui no planeta. E ele continua: o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência, que é a libertação total e o estado supremo bem. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para a plena liberdade. Mas só podemos ter liberdade quando nós tivermos fraternidade e assim tivermos sentimento de igualdade, para então a gente poder ter liberdade plena. E quando a gente consegue isso, nós estamos próximos da perfeição moral em relação àquele planeta em que nós estamos vivendo. Então é importante que a gente compreenda que nós fomos feitos para o bem supremo. Fomos criados para isso. Essa semente nos foi dada por Deus. Nesse sentido é que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Né? Nesse poder de amar, de criar, né? de evoluir, de crescer e de nos tornarmos perfeitos relativamente. Né? Porque perfeito, só o Pai é perfeito. E ele continua dizendo: ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. Esse é o progresso intelectual que acontece independentemente da nossa vontade, já comentamos isso. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e com as novas aspirações. Então isso vai acontecendo na Gênese, no último capítulo da Gênese, que fala sobre a nova geração, fala sobre isso, né? Que nós não vamos ver cataclismos deslumbrantes, horrorosos, que nos assustam, né? Não é bem assim que a Terra está fazendo a sua limpeza. Isso que está acontecendo é fenômeno natural, isso não é castigo de Deus, não. Isso é fenômeno natural, prestando-se à evolução do ser. E com isso nós vamos tendo muitas perdas coletivas, né? Não significa que todos aqueles, a gente já falou sobre isso, todos aqueles que estão perecendo nesses fenômenos assim, né? Nessas tragédias coletivas, que sejam espíritos que são nocivos à Terra e têm que sair daqui, de jeito nenhum. São passagens. São términos de ciclo material para cada um, como vai ser para cada um de nós que aqui ainda nos encontramos. Agora, nesse todo que parte, nesse todo que ainda vai partir, né, aí é que vai ser feita a seleção. Então não é no momento da partida, estão partindo os maus e ficando os bons, nada disso. Não é assim que vai se dar a separação do joio e do trigo. Não é, dos bodes das ovelhas. Essa avaliação vai ser feita pelos espíritos superiores, aqueles que realmente são encarregados desse trabalho. Os espíritos partem dos planos materiais, todos vão partindo. E aí vai ser feita a avaliação do nível evolutivo de cada um, do pensamento de cada um, né, do aperfeiçoamento que já conseguiram. Se continuarem renitentes no mal, se continuarem nocivos a uma sociedade que já está em vias de evolução e aperfeiçoamento, não volta mais para aquele mundo. Aí sim, ele não renasce mais na Terra, não é? Na Terra que está sendo transformada, a Terra prometida por Deus, né? Por Jesus, a Terra prometida, é a evolução do planeta. Isso também é natural. Todos os mundos vão evoluir, todos os planos materiais vão evoluir. Nenhum deles é fadado eternamente a ser um planeta primitivo, a ser um planeta de provação e expiação. Não, eles começam, então, tendo origem dessa forma e vão evoluindo como nós também, do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou por ser átomo, e tudo evolui, nada fica estagnado na natureza.